Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia sobrenatural, um dia poderoso, um dia profético. Aleluia. Como está a expectativa do seu coração? Sejam todos bem-vindos para mais um devocional das 4h12 da manhã. Glória a Deus. Talvez você assista esse devocional mais tarde, mas ele é todo dia 4h12 da manhã, depois da nossa oração da madrugada. Gente, a nossa oração da madrugada, né? Eu tô falando aqui para quem realmente não sabe, mas se você entrar no meu Instagram, aqui tem um grupo, chama Canal Profético, aqui, ó. Bem aqui, ó, tem um grupo, chama Canal Profético, ó. Se você entrar aqui, o link chega todo dia aqui, ó. O link da oração da madrugada chega todo dia. Ou você acessa direto pelo canal do YouTube, né? É que às vezes dá uns bloqueios lá no YouTube. Aí a gente faz pelo meu canal, ou senão a gente faz pelo canal da Global. Mas independente, todo dia tem oração, tá? Glória a Deus. Tomando um chimarrão. Glória a Jesus. Já tô na casa da minha mãe, né? Amanhã já tô voltando pra casa. Glória a Deus. Estou, né, ansiosa pra voltar. Tá ansioso pra voltar pra casa? Eu tô tranquilo. Ele tá tranquilo, eu tô ansiosa pra voltar pra casa. Eu tô ansiosa pra voltar pra casa. Glória a Jesus. Não, a gente sai de casa, eu fico com uma saudade da minha casa, uma saudade do meu cantinho de orar. Não existe nada melhor que a nossa casa. Não existe nada melhor. Nossa casa. Nada melhor. Viajar é bom, mas voltar pra casa é bom também. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Abram comigo em Números capítulo 13, amém? Glória a Deus. E, gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tô mandando uma palavra profética todo dia para vocês lá no canal profético, ó. Bem aqui, ó, no meu Instagram, você aperta aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Todo dia eu tô mandando uma palavra profética pra vocês lá. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo? Então, todo dia tem uma palavra profética lá pra vocês. Ó, se você colocar aqui, ó, manda oração e manda a palavra profética. Ou uma palavra profética aqui. Uma palavra profética aqui. Eu criei esse grupo, né? Para mandar o link da oração, para mandar a palavra profética todos os dias para vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. E não, quando eu demoro mandar, vocês falam, cadê a palavra profética de hoje? Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu tô vendo vocês compartilhando mesmo, né? A palavra profética, compartilhe, gente, com muitas pessoas, é para Deus mesmo falar com essas pessoas, né? Para sair daqui, aleluia, glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Você está feliz com o Senhor Jesus? Eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Gente, calma que eu vou fazer o PDF. Eu estou viajando. Deixa eu chegar em casa primeiro. Né? Falei para vocês que até terça-feira eu vou mandar para vocês. Né? Eu quero ver se eu faço. Né? Logo aí eu vou mandar para vocês. A gente vai começar dia 1º só. Certo? Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por mais uma manhã. Pai, fala conosco, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com cada vida, Pai, que está aqui hoje. Pai, que nós queremos, Pai, estar lendo Números 13. Que não seja, Pai, apenas a letra, mas a revelação que está por detrás da letra. Senhor Deus, nós te amamos com cada átomo do nosso coração. E nós nos submetemos, Pai, nessa manhã ao teu governo. Oh, Jesus, abençoe cada vida que vai estar, Pai, assistindo esse devocional. Alcança cada casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Números capítulo 13. Essa passagem é demais, né? 12 espiões fazem um reconhecimento de Canaã. Vocês aceitam o chimarrãozinho? Já abriram Números, capítulo 13? Obrigada, meu amado. Obrigada. Aleluia. Números 13. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes de tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes dos seus líderes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori.
Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Da tribo de Isacar, Igual, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Oséias, gente, Oséias, né? É o Josué. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. E da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Volfizi. E da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então, né, a gente já sabe essa história. Quem volta com um bom relatório é Oséias, né, chamado Josué, e Calebe. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram os seus habitantes. São fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observe em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, com campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo Amate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, e todos os descendentes de Anak, a antiga cidade de Hebron, e foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoar. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram. Então, imaginam o tamanho do cacho de uva, né? O relatório da missão. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinha visto toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou de fato. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de Enac, que são gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então, estão espalhados entre os israelitas, Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles, tá? Aí aqui vem todo o contexto, né? De Números 4, aí o povo vai começar a se rebelar,
certo? Aí Moisés vai interceder pelo povo, né? E aquela mesma ladainha de sempre desse povo de Israel, que é a mesma coisa, né? A vida toda. Mas o que a gente vai pegar desse texto aqui para nós? Nós estamos diante de 12 espias, né? Um líder, um representante de cada tribo. Aí eles têm que ir fazer o reconhecimento da terra que eles passaram tantos anos caminhando, né? Atrás dessa terra, fadigados no deserto. E aí, depois de tudo que Deus havia feito, queridos, Deus andava com eles numa coluna de fogo, né? Deus ia diante deles, a nuvem parava, a nuvem se movia, era codorna, era maná todo dia, era uma intervenção, a roupa deles não gastava, enfim, tá? Olha só, tudo aquilo que eles viam, aí quando chega ali na terra para tomar, eles falam, não, vai ser difícil demais, a gente não vai dar conta, esse povo é forte demais. Parece que tudo que Deus tinha feito não valia. Gente, eles saíram do Egito debaixo de 10 sinais e maravilhas. Agora eles estão diante de para tomar uma terra e eles estão falando, os jebuseus, os hititas, eles são fortes, eles são gigantes, eles isso, eles aquilo, nananana, tá? Então, o que nós vamos pegar desse texto? Mas aí, você vai, olha o posicionamento, né, de Caleb. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza, devemos conquistá-la. Então, né, a gente sabe que o único relatório positivo foi de Oséias, que, né, chamado Josué, e Caleb. Os demais eram um relatório negativo, por quê? Eles olharam para a terra confiando nas suas próprias mãos. Eles olharam para a terra acreditando na sua própria força. E esse é o meu problema e o seu, diante de muitas circunstâncias que a gente olha e fala, agora não tem jeito. Aqui eu não dou conta. Mas espera aí, você vai no nome do Senhor. É Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai estar diante daquela circunstância. Então, esse povo foi diante da terra prometida, passaram 40 dias ali. E aí, ao invés deles falar assim, nossa, esse é o Deus que nos tirou do Egito, debaixo de 10 pragas, né, poderosas. Esse é o Deus que com uma mão, ele pode aniquilar esse povo todo. Quem que é esses incircuncisos perto de Deus? Não, mas eles olharam que a terra, que o povo, que os inimigos. Então, eles olharam. Quando você olha, querido, e vê a dificuldade, você está olhando para a sua própria força. Mas quando você olha a dificuldade e vê para quem Deus é, você fala, isso aqui também não é nada para Deus, tá? A terra da promessa, ela vai exigir de mim e de você uma mentalidade de fé. Então, a minha promessa e a sua promessa vai exigir uma mentalidade de fé. E uma mentalidade, queridos, de uma pessoa que merece entrar nessa terra. Então, eles passaram 40 anos andando no deserto, para cá e para lá. Aí chega diante da terra prometida. Aí você vai se limitar, porque é o inimigo isso. Então, o maior impedimento de uma pessoa hoje viver suas promessas, tá? Não são os gigantes, é a falta de confiança em Deus, tá? É uma mentalidade limitada, certo? Então, 10 espias olharam para as circunstâncias. Caleb e Josué olharam para a fidelidade de Deus. Peraí, o que é mais esse obstáculo para um Deus que venceu todos os outros? Porque nós passamos obstáculos desde que saímos do Egito. Eles deveriam ter pensado assim. Desde que nós saímos do Egito, nós estamos vendo um Deus poderoso, né, manifestar sinais, maravilhas do seu poder. O que é mais esse obstáculo? Não é nada. Essa tinha que ser a mentalidade deles. Nós podemos até parecer como gafanhotos mediante esse povo, mas Deus que vai esmagar eles como gafanhoto. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus já nos deu essa terra é nossa, tá? Então, o maior impedimento de uma pessoa tomar posse da sua promessa, tá? É de não olhar para a fidelidade de Deus. E muitas vezes essas pessoas olham para a sua própria força, para a sua própria influência. Então eu quero que você entenda, queridos, tem promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida e você olha hoje e fala, isso aqui é inalcançável, isso aqui é impossível. E glória a Deus, porque se fosse possível, você não ia atribuir o mérito a Deus. Você tem que ver impossível e você tem que falar, Deus, isso daqui para mim é impossível, então eu vou confiar no Senhor. E o que faltou para esses outros 10 espias era confiar no que Deus é e no que Ele já havia feito. Parece que esse povo tinha uma amnésia constante. Parece que esse povo não entendia
tá? Por quê? Queridos, eu quero que vocês entendam como que nós estamos na era da graça. Por que nós somos convencidos? Porque agora o Espírito Santo está dentro de nós. Existe uma unção permanente dentro de nós. Mas aquele povo era um povo que quando tinha o Espírito Santo vinha sobre eles. Então nós temos o convencimento do Espírito Santo e é sobrenatural, certo? Então eu creio que Deus já liberou muitas promessas sobre a tua vida. Então o que é necessário para se manter firme mediante a promessa? Está renovando a mente todo dia. Só que não é renovar a mente olhando para a promessa, é renovar a mente olhando para quem Deus é. Porque quando nós olhamos para quem Deus é e não confiando na nossa força, nós vamos falar assim: eu vou alcançar minha promessa, mas por causa da fidelidade de Deus. Não é na minha força, não é no meu tempo, não é do meu jeito. Eu vou estar posicionado em Deus. Queridos, ontem a gente estava de viagem para cá, e aí escutando um podcast, e aí, um podcast falava assim, Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor vão alcançar, você. Mas você sabe por que as bênçãos do Senhor vão alcançar? A bênção do Senhor só alcança quem está em movimento. A bênção do Senhor só alcança quem está correndo, quem está realmente, Então a bênção do Senhor, ela vai ter que te alcançar, porque você, queridos, Deus ninguém aqui nessa terra vai ser abençoado se não tiver em movimento. E o que é movimento? Você vai ter que estar fazendo algo. Ainda que seja, Você foi abençoado na área financeira porque está trabalhando. Você foi abençoado na área espiritual porque está orando, está fazendo, está correndo atrás. Então as bênçãos do Senhor vão te alcançar? Sim, mas porque você está em movimento. Agora, quem não está em movimento, infelizmente, não vai ser alcançado. Porque você está na inércia, você está parado. Então Deus liberou muita promessa sobre a sua vida. Você tem que fazer o seu mínimo, que é a sua parte. Então Deus falou para você que vai te dar isso, vai te dar aquilo. Você sabe qual que é o seu mínimo? Estar na presença de Deus. Não adianta você flertar com o mundo, fazer as coisas no mundo e achar que a palavra profética é obrigada a se cumprir em você. Ela só é obrigada a se cumprir em você uma vez que você está na presença e posicionado. Amém? Então nós não podemos enxergar os obstáculos e colocar eles maior que a promessa. Porque, queridos, Deus, Ele é supremo sobre tudo. Então, se Deus falou para mim, olha, eu vou te colocar em tal lugar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me ver nesse local e crer que de uma maneira ou de outra, Deus vai facilitar, Deus vai intervir, Deus vai me conectar a esse local. Ponto. É isso, tá? Agora, se você enxerga só obstáculo, a dificuldade, vai ser difícil você avançar no propósito. Se para cada passo você fica, mas que isso, mas que aquilo. Olha só, a gente tem um exemplo, Saul, o povo lá, os filisteus, todo mundo lá, os filisteus, afrontando Golias. Aí vem Davi e fala assim, não, quem que são esses incircuncisos? Quem que eles pensam que são? Porque Davi não estava olhando para ele, Davi estava olhando para a afronta de um povo que não tinha aliança. Quem que é esse povo sem aliança? Quem que eles pensam que eles são? Queridos, Davi, ele estava ali na valentia do espírito dele, na valentia de confiar num Deus que ele conhecia no secreto. Então o problema de muitas pessoas que não conseguem avançar nas suas promessas é porque são pessoas que estão olhando para suas próprias forças, olhando para os seus próprios recursos. E você deve olhar o quê? Para a fidelidade de Deus. Não, isso aqui não é nada para Deus. Isso aqui não é absolutamente nada para Deus. Amém? Então, a nossa fé vai fazer a gente interpretar a realidade, mas é pela perspectiva de Deus. Você vai interpretar uma realidade pela perspectiva de Deus. Se for pela tua perspectiva, você vai achar que não consegue, que não dá certo, que não é para você. Mas se você olhar para uma promessa na perspectiva de Deus, você vai falar assim, Deus vai esmagar essa realidade e Deus vai me colocar, Deus vai me estabelecer, Deus vai construir, Deus vai estruturar, e assim vai ser. Amém? Glória a Jesus. Então, a primeira tópico profético aqui é o quê? A terra da promessa vai exigir de nós uma mentalidade de fé. E a mentalidade de fé é você confiar naquilo que você não vê. É você ter uma esperança boa de um Deus poderoso que está sempre intervindo por você, tá? Então, não adianta nada você ter palavras proféticas, palavras de promessa, e você está olhando sempre para a sua dificuldade.
Queridos, eu quero que você fale assim, Deus falou que vai me estabelecer. Eu vou fazer o meu mínimo, que é a minha parte. E de uma forma ou de outra, eu creio que Deus vai me colocar e me estabelecer nesse lugar, ok? Tá? Uma voz, ela pode contaminar uma geração inteira, amém? Então, olha só o que o texto vai dizer. Olha só, olha aqui. No verso 31 diz assim: mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-lo, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes e os gigantes. E aí, queridos, essas 10 vozes começaram a contaminar o quê? O povo. Eles começaram a contaminar o povo. Aí o povo aqui, ó. Aí, ó, só vou começar a ler o capítulo 13. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Olha que povo mesquinho, que povo pequeno. Eles tinham a mão do próprio Deus, ele era o povo que Deus tinha escolhido. 10 pragas, Deus se anunciava para eles, Deus falava face a face com Moisés, eles estão com medo de gigante, eles estão com medo de gente. Amém? Então, uma voz pode contaminar uma geração inteira, tá? Uma voz pode contaminar o seu coração. Então, 10 homens espalharam incredulidade e contaminaram toda uma nação, porque nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que estão andando aqui, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, uma nação toda está ali. Então, queridos, 10 espiões com as suas falas, com as suas de incredulidade, contaminaram todo o povo. Contaminaram todo o povo, tá? Então, nós precisamos caminhar com pessoas que carregam uma atmosfera de coragem, uma atmosfera de ousadia, a atmosfera também da promessa. Porque se tudo que nós vamos fazer, alguém chega para nós, não, que não vai dar certo, é perigoso, não vai não. Olha, porque... Gente, quem são as vozes que está impulsionando você? Se não tem ninguém para impulsionar, caminha só você e o Espírito Santo. E você precisa começar a aprender a caminhar na solitude. Muitas vezes é muito melhor caminhar só você e o Espírito Santo. Porque as pessoas que caminham com você não creem em você. E muitas vezes eles não querem ver a sua ascensão, o seu crescimento. Não quer ver você melhor que eles. Enquanto você estiver igual a eles, está tudo bem. Mas a hora que eles verem que você está dando um salto, que você vai romper, eles vão tentar minar a sua fé. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Proteger os nossos ouvidos, para não enfraquecer a nossa fé, tá? Então, Deus está levantando vozes proféticas que inspiram a gente a ter coragem, a buscar mais. Então, por exemplo, talvez alguém fale assim, não, porque orar na madrugada não precisa. Então, tem pessoas que vão te desencorajar a orar na madrugada, vão falar que é um horário que tem muita batalha, que é perigoso você estar... Mas eu vou ser uma voz profética na sua vida, eu vou falar assim, olha, a oração da madrugada é um horário de alto nível de guerra. Realmente é um horário difícil de se orar. Mas todo aquele que vence e permanece aí, ele vai ter uma autoridade também que ninguém vai ter. Ele vai ter uma vida de guerra, de oração, de intercessão que ninguém vai ter. E aí você vai escolher quem que você vai escutar. Você vai escolher, escutar uma voz que vai te impulsionar a ter mais autoridade, a ter mais consagração, a vencer batalhas, barreiras. Ou você vai, se vencer pelo medo e falar, não, é porque é perigoso ficar mexendo com essas batalhas espirituais. Para isso tem que ter chamado. Porque talvez alguém chega para você e fala, olha, para isso tem que ter chamado, para com isso. Olha, esse negócio de libertação aí não é para todo mundo. Então são as vozes. Qual que é a voz que você deixa influenciar a sua vida? E queridos, a gente precisa aprender uma coisa. Aquilo que você não quer que ninguém mine, não conte. E muitos de nós, o problema é que a gente vacila em contar coisas que pessoas que não têm discernimento espiritual, contar coisas para pessoas que não têm discernimento espiritual, ou pessoas que não têm a mesma amplitude de fé que você. Aí você conta algo que você está pensando em fazer, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai falar, não, mas isso aí, cuidado, vigia, nananana. Agora conta para alguém espiritual, a pessoa vai te impulsionar, porque ela vive, ela entende aquilo ali, amém? Então, quem é a voz que está influenciando você,
Amém? Então Deus está levantando vozes proféticas para inspirar. Então eu vou te inspirar, eu vou falar assim, olha, talvez um pastor disse, olha, porque libertação não é para todo mundo. Por quê? Porque alguém contou isso para ele, ele creu nisso. Mas eu vou falar, olha, a libertação é algo que todo mundo pode ministrar. Basta você se santificar, basta você... A Bíblia diz, os sinais vão alcançar aqueles que crê. Quem crê? Todos. Em meu nome expulsarão demônios, vocês vão curar, vocês vão batizar, nananana, e tudo isso. Então, queridos, qual que é a voz que você está escutando? Ontem eu falei sobre pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas são as que mais vão te manipular. Olha só, toda pessoa que fica falando que você é mentiroso é porque ela mente. Toda pessoa que fica, né, falando que você é manipulador é porque provavelmente é ela que te manipula. Porque geralmente, queridos, aquele que toda hora está desconfiado de você é porque é ele que trai, é ele que tem um mau caráter. Então você precisa vigiar muito com as pessoas que te rodeiam. Quem são as pessoas que te rodeiam? Quem são as vozes que influenciam a sua vida? E muitas vezes você está sendo contaminado emocionalmente. Vira e mexe, você está bem, mas daqui a pouco você está mal. É porque chega alguém, libera uma palavra, comenta algo inoportuno. Aí você faz o quê? Você fica deixando essas pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Você pode escolher quem vai ficar na sua vida. Você pode escolher quem vai fazer parte da sua vida. Só tem uma exceção, marido e mulher. Você casou, aguenta, ora, pede para Jesus, faz campanha. De resto, você não precisa conviver. Certo? Você pode amar de longe, orando. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Até pai e mãe, se o seu pai e sua mãe, se tiver uma mãe narcisista, vocês querem que eu traga? Eu domino bastante, queridos, esse assunto de narcisismo, essas, né, transtornos de personalidade. Né, para quem não sabe, eu sou médica de formação, então uma das áreas que eu mais gosto é a psiquiatria. E o narcisista, imagina, você com uma mãe narcisista, se você falar para mim que precisa conviver com ela, eu vou pegar você de jeito. Porque ela vai te torturar, ainda mais se você for o filho, né? Se você for o filho que for o bode expiatório dela. Por quê? Tem um filho dourado, que é o filho que ela exalta, e tem um filho bode expiatório. E se tiver um no meio, ela não mexe com esse, certo? Mas o que eu quero dizer pra você? Você tem um pai e uma mãe narcisista. E outra, um pai e uma mãe narcisista. Você sabe do que o narcisista se alimenta? Do seu emocional. Ele quer ver você abalado, ele quer ver você mal. Então, o segredo pra gente se desvencilhar de um narcisista é você ser apático emocionalmente a ele. Ele vai fazer as coisas para você e se você não reagir, ele morre por causa disso. Porque ele se alimenta das suas emoções. Então, se você tem um pai e uma mãe complicada, você não vai falar mal, você vai deixar no canto e você vai entender que tem que ter limite e você não pode conviver. Mas você pode orar, você pode honrar, você não vai sair falando mal. Você vai fazer o seu melhor, mas de longe, porque de perto. Então, às vezes você tem pessoas que manipulam você, são controladoras. Tira. Agora, se é seu marido, se é sua esposa, aí você tem que orar e pedir libertação, né? Pedir para Deus trazer intervenção. Não tem jeito. Você casou, agora se você estiver debaixo de violência ou sofrendo, aí você vai na polícia, você denuncia, ok? Então, quem que é a voz que tem contaminado você? Quem que é a voz que tem impulsionado você? Amém? Agora, olha só, eles chegam ali na terra que mana leite e mel. E aí eles vão se deparar o quê? Com um gigante. E o tamanho do gigante vai revelar o tamanho da promessa, certo? Queridos, nós estamos falando de um povo que não tinha terra. Eu não sei se você prestou atenção, mas Israel está caminhando no deserto. Eles não têm terra. Aí Deus vai falar, olha, eu vou prometer para vocês uma terra que mana leite e mel. E lá vocês vão tomar posse da terra. Mas eles ainda não têm terra. Eles eram nômades, eles ficavam daqui para lá e de lá para cá. Mas agora eles estão indo para um local onde eles vão ter terra. Quem já escutou aquele ditado da Terra Santa? Então Israel é a nação que Deus escolheu. Olha só, então os gigantes, tá? Eles mostravam o tamanho da bênção que havia naquele local, certo?
Então Deus tinha uma terra, Deus tinha estabelecido um local. Então quanto maior o propósito, maior costuma ser os desafios gigantes, os obstáculos. Parece que não vai ter jeito, parece que não vai ter como, certo? Então não interprete uma oposição que você fala, nossa, aqui vai ser complicado para Deus. Não. Não interprete uma oposição, um gigante, como a ausência de Deus. Não, interprete como a promessa é grande. Meu Deus, olha só, deixa eu falar. Tem pessoas na sua casa perseguindo você depois que você se posicionou? Tem gente incomodado com a sua oração, com o seu jejum? Se tem pessoas que estão extremamente incomodadas, estão com raiva de você, eu quero que você só pense uma coisa, a promessa é grande. Se Satanás está por detrás dessa pessoa, fazendo essa pessoa ter raiva, ódio de mim, que mal me posicionei, imagina quando Deus estiver me usando. Essa é a mentalidade de um homem e de uma mulher de Deus. Se essa pessoa está incomodada com o meu jejum, com a minha oração, com o meu posicionamento, imagina quando Deus começar a me usar. Imagina quando Deus começar a fazer coisas. Amém? Então Deus, Ele não chamou você para fugir dos gigantes. Deus não chamou você para ficar com medo, para você ver o tamanho da oposição. Deus chamou você para confiar nele e falar assim, Senhor Deus, eu vou dar um passo de cada vez, mas eu vou avançar todos os dias. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai intervir, mas eu sei que o Senhor me prometeu. Eu já vi o local. Como eu vou chegar lá, eu ainda não sei. Mas eu sei que todos os dias eu estou a um passo desse local. E é sobre isso. Amém? Então, as maiores batalhas, geralmente, tá? Vão ter obstáculos, vão ter dificuldades, mas a gente não deve confiar na força do nosso braço. Né? Israel estava lutando. Moisés estava com os braços levantados, estava Arão e Josué levantando os braços. Enquanto o braço de Moisés estava levantado, Israel ganhava. O que significa? Enquanto os seus olhos estiverem no alto, Deus vai guerrear por você, Ele vai fazer, Ele vai intervir. Mas a hora que você cansa e passa a confiar nos seus próprios recursos, na sua própria força, aí você vai ver o que é dificuldade. Então, começa a dizer quem que esse incircunciso pensa que é. Que essa situação, quem que ela pensa que é perto de um Deus tão poderoso? Eu acho, queridos, que a maior dificuldade hoje das pessoas é confiar em Deus. Põe mais pra mim, amor. É confiar em Deus. E eu adotei um método para mim entender Deus. O Deus Pai é esse da coluna de fogo, é esse que tinha o face a face com Moisés. Então, eu preciso entender as obras daquilo que Deus fez, como eu também preciso entender as obras de Jesus. E também preciso entender as obras pela qual o Espírito Santo faz. Porque quando eu entendo como Jesus se move e as obras pelo qual Jesus fez, eu tenho mais intimidade com Ele. Então, como que eu confio mais em Deus? Quando eu sei quem Deus é. Quando eu sei o que Ele fez pelo povo de Israel. Quando eu sei o cuidado que Ele teve com o povo que Ele escolheu para ser dele. Amém? Certo? Agora, tem algo que é extremamente importante para isso daqui. A gente vai ver, olha só. Números 13, certo? Números 13, verso 30. Abre aí comigo. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ó, Caleb, pacificador. Gente, para com isso, quieta, gente. Deixa eu falar aqui. Olha só, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Olha a identidade de Caleb. Caleb tinha identidade de filho de Deus. Peraí, esse pai que nos cuidou até aqui, esse Deus que nos proveu até aqui, Ele vai continuar fazendo, é Ele que nos prometeu essa terra. E queridos, o erro de vocês muitas vezes é achar que projetos que Deus colocou dentro do coração de vocês é de vocês. Deixa eu falar uma coisa pra você, toda conferência, todo ano vai chover. Você pode marcar, tá lá batendo chuva. Pode marcar. Eu oro assim, eu falo, Deus, essa conferência não é minha. Esse povo lá é o seu povo que vai estar lá chamando pelo teu nome. Então, Senhor Deus, o Senhor é o dono da chuva, é o dono do céu, é o dono do vento. Faça algo, Senhor Deus. Mas nós queremos te adorar. Nós queremos ter os 3 dias da madrugada limpo.
Porque, Senhor Deus, essa conferência é sua, essa igreja é sua, esse povo é teu, esse projeto é teu. O problema é que muitas vezes a gente acha que é algo nosso, e esse é o seu maior erro. Senhor Deus, isso é algo do Senhor, é o Senhor que está nisso. Então o Senhor é o maior interessado. Eu estou intercedendo porque eu sinto que eu preciso, mas o mais interessado nisso tudo é você e não eu. Joga para as mãos de Deus, porque de fato Ele é o mais interessado, Ele é o dono do projeto, Ele só estabeleceu no seu coração para você ser um mero administrador, amém? Então a sua identidade vai definir como você enfrenta a batalha. Davi, quem é esse incircunciso? Quem que é esse endemoniado aí? Ah, deixa ele lá, Jesus vai pegar ele, vai salvar ele. Mas se você não tem identidade, você quer vingar, você vai, vou tirar satisfação. Vai tirar satisfação com o demônio? Crente tira satisfação com o demônio? Porque a sua luta não é contra a carne, é contra demônios. E quando você vai confrontar alguém na carne, querido, o demônio vai debochar, vai falar, era exatamente isso que eu queria, briga, facção, divisão, e não. Então, né, olha, os espias disseram, aos nossos próprios olhos éramos como gafanhoto. Então, a mentalidade dos 10 espias já começou o quê? Quando eles começaram a se enxergar mediante do inimigo. E o problema é como você se vê. Se você é uma pessoa sem identidade em Deus, você vai se ver sempre inferior, fracassado, pobre, pequeno. Mas se a sua mentalidade é uma mentalidade de filho, não importa se você não tem recurso, não importa quem você é, você fala, eu sou filha do Criador, mimada de Jesus. Ai, eu já vou começar a pedir misericórdia. Porque Deus, Ele enviou seus anjos diante de mim. O Senhor cuida de mim, me zela. Então você já começa a falar assim, coitado do diabo, porque eu sou protegido, eu sou cuidado, aonde eu chego, Deus me abençoa, a porta abre. Se essa é a sua mentalidade, você tem uma mentalidade de filho. Mas se a sua mentalidade é, meu Deus, olha, nós somos como gafanhotos mediante esse exército, esse povo, os hititas, os jebuseus, tá. E Davi? Quem é esse incircunciso? Quem que esse incircunciso pensa que é para falar assim com o Deus de Israel? Quem que esse incircunciso? Quem que esse sem aliança? Porque nós temos aliança com Deus, mas esse povo não tem. Então a derrota muitas vezes começa na sua perspectiva. Por isso, gente, que eu preciso trabalhar com vocês a questão emocional. O maior problema de vocês não era em estarem endemoniados, porque o demônio, ele é uma força maligna que vai te fazer estar se alimentando de raiva, de ódio, de ira e de pecados, mas a consequência de traumas, de feridas e de muito pecado traz o quê? Uma deturpação da sua identidade. E uma pessoa é como ela se vê. Então, se você se vê como filho de Deus, e se você crê que nada pode tocar em você, assim será. Porque você fala, não, eu sou ungido de Deus, ninguém toca em mim não. Coitado dos demônios que passam. Agora, se você tem essa mentalidade, olha o tamanho dos gafanhotos. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Certo? O primeiro campo de guerra de Satanás é na sua identidade. O diabo, né? Ele vai tentar a identidade de Jesus. Satanás vai tentar a identidade. Se você é o filho de Deus. Gente, o diabo, ele vai tentar fazer você duvidar de quem você é em Deus. Por isso que você tem que ter uma identidade bem estabelecida. Mas se você não tem uma alma curada, se você não tem uma mentalidade que ressignificou, renovou a mente. E, gente, a nossa mente tem que ser renovada todos os dias. Quem você é em Deus? E você vai precisar falar por muitos dias e muito tempo quem você é em Deus. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou a portadora do Espírito Santo. Isaías 61. Leia, reflita Isaías 61. Abre lá Isaías 61. Declare Isaías 61 sobre a sua vida. Aí você deixa o diabo falar. Ai, porque você não vai conseguir, você é um derrotado. Você vai falar assim, escuta bem aqui, diabo. Senta aqui, ó, do meu lado. Eu vou ler Apocalipse para você. 10, acho que 10, 20. Você está condenado. Agora eu vou te dizer quem eu sou. Escuta bem aqui, diabo. Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim,
Pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você está escutando, diabo? Então aguenta essa aqui. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Aí você fala, agora eu vou ler outro. Você vai aguentar no nosso discipulado de hoje. Você, é isso mesmo, o diabo tem que escutar quem você é. E aí você vai falar, Satanás, escuta agora aqui quem eu sou. Aí você vai lá, abre Lucas 10, 19. Isso tudo, queridos, você precisa fazer até você crer de todo o coração. Lucas 10, 19. Amém? Acharam? Que diz assim. Olha só. Lucas, eu lhes dei autoridade. Quem que me deu autoridade, diabo? Jesus, o meu Salvador. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano, tá? Então, olha só. Agora, aí você pega e vai lá. Fala, agora, Satanás, eu vou ler outra coisa para você, pra gente terminar nosso discipulado aqui, você entender quem eu sou e quem é você. Aí você pega lá, vai lá em Marcos. Pega Marcos 16. Em Marcos 16, vai lá no ID, vai lá, assim, Marcos 16. Porque, gente, confrontar Satanás na palavra é poderoso. Aí você fala assim, agora, diabo, fica com essa aqui e fica remoendo isso aí, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro, anuncie as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aguenta essa. Vocês precisam... Jesus foi tentado após 40 dias de jejum. Ele foi tentado na identidade dele. Você precisa rebater o diabo até você entender quem você é. Vai chegar uma hora que ele não dá conta mais de tentar contra a sua identidade. Ele vai tentar te difamar. Mas se você já sabe quem é... Então, o primeiro nível de guerra que Satanás vai tentar contra você é na sua identidade. Então, você vai falar assim, escuta bem aqui, Satanás. Todo demônio que está tentando falar na minha cabeça, vou sentar vocês aqui agora e eu vou fazer um discipulado com vocês, para vocês entenderem quem eu sou e quem é vocês. Vocês estão condenados. E vocês vão começar a guerrear dessa forma. Vocês precisam verbalizar, porque é uma guerra real. Só que se você não coloca essa guerra para fora, que você está identificando ela, então como que eu venci essas lutas contra a minha identidade? Escuta bem aqui, diabo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Você pode... E muitas vezes o diabo vai falar assim, cadê suas promessas? O profeta prometeu, até agora eu não vi nada. Você vai falar assim, realmente, Satanás, até agora muita coisa não aconteceu. Mas desde que eu me posicionei em Deus, eu li a Bíblia toda, eu já fiz tantos jejum, Deus já me usou nisso, já me usou naquilo. E se você está martelando a minha cabeça, é porque você está incomodado. Então, se Deus já fez essas pequenas coisas na minha vida, que para mim é grande, quem dirá as outras, elas vão acontecer. Então, não me faça duvidar, porque eu creio de todo o meu coração. Então, você não pode deixar o diabo falar. Porque, queridos, o diabo quer que você fica ruminando a palavra que ele declarou sobre a sua vida. Sai daqui, trouxa, sai daqui, encardido, sai daqui, o que você está fazendo aqui? É isso. E você tem que dar um surto desse mesmo. Diabo agora, vai embora, vai embora, vai embora. Já te vi aí. Seu encardidinho, sai daqui agora. Passa, abre a porta, passa, direto pro abismo. Vai. Aqui você não fica, não. Muitas vezes o diabo, ele tá ali sorrateiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um pensamento, é um sentimento. Senhor, eu tô tendo um pensamento agora, mas deve ter algum demônio aqui perto de mim,
Senhor Deus, desce com um anjo, fulmina com a espada de fogo, arranca todo pensamento, eu levo todo pensamento agora cativo a Cristo, porque os meus pensamentos são do Senhor, é do Espírito Santo de Deus. Eu não aceito esse tipo de pensamento na minha cabeça, essa emoção, essa angústia, não aceito. Pai, no nome de Jesus, fulmina agora, Senhor Deus, queima com fogo. Queridos, a nossa guerra, ela é invisível, mas ela é real, amém? Ela é real, tá? Ela é real. O Belo Filmes, que faz a produção dos meus filmes, ele vai lançar agora dia 25, como que é, amor? Um documentário, tá? Eu vou postar no Instagram da Global Fire, e o link, se vocês puderem abençoar, chama Guerra Invisível, tá? Tem a Tânia Tereza, tem muitos libertadores do mundo inteiro que falam sobre guerra espiritual. E eu vou estar colocando o link dele. Eu quero muito abençoar o Belo. Ele é uma pessoa que faz todos os meus projetos de vídeo, cinematográficos. E ele é uma pessoa incrível, né? Ele que faz a cobertura da conferência, esses vídeos lindos, né, da conferência, ele que faz. Então eu queria que, né, eu vou colocar lá no Instagram da Global, se vocês puderem, né, estar abençoando ele. Chama Guerra Invisível, né? Eu vou postar lá, né? Então eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. Vai falar ali de homens e mulheres de Deus que mexeram com libertação, ou mexem ainda, né? Estão aí no campo de batalha. Então, vai lançar agora dia 25, né, amor? Mas já tem, acho que acho que de 25 que lança agora. Eu não entendo bem direito, mas é maravilhoso, sabe? É um conteúdo maravilhoso. Chama Guerra Invisível, da Belo Filmes. É um conteúdo de libertação. É um conteúdo de libertação maravilhoso, sabe? Então, o Belo faz um trabalho incrível, Guerra Invisível. E eu vou estar postando o link dele. Comprem, ajude a abençoar esse trabalho. Ele tem passado esse trabalho nas igrejas, ele está viajando o mundo todo apresentando isso, tá? Não é na Netflix, é numa plataforma, né, amor? Individual deles, individual. Né? E o Belo é um parceiro nosso aí, ele faz as minhas coberturas, ele é um homem de Deus, ele é um homem do Senhor, ele é incrível. Eu vou postar e, né, no Instagram da Global, se você puder estar abençoando, né? É para um projeto missionário, é para um projeto, né, de alcance. Então, se você puder estar abençoando, eu vou estar postando. Guerra Invisível, vai ser poderoso, 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 amém? Então, dá uma força pro Belo, abençoe ele aí. Eu tenho certeza que vai ser, né, significativo na sua vida, amém? Belo é um homem de Deus. Nossa, ele tá conosco, né? Todas as coberturas, né, amor? Sim. Vai ser muito poderoso, amém? Então eu vou postar. A hora que terminar aqui a live, amor, você me lembra já de postar? Lembro. A hora que terminar aqui a live, eu vou estar postando e eu quero que você, né, se você tiver interesse, né, ajude. Acho que de 25 vai lançar, amém? Então, queridos, tudo isso é guerra, é batalha espiritual, amém? Então, eu vou postar hoje para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai mostrar que você está percebendo a guerra. Você vai mostrar que você está percebendo essa guerra. Você fala, peraí, eu estou percebendo essa guerra. Eu estou percebendo. Peraí, Satanás, eu não te aceito aqui. Então, agora, se você não tem identidade, o diabo, ele te deixa para baixo. Ele consegue, e o diabo, gente, quando ele não consegue entrar nos seus pensamentos, no seu emocional, ele pode usar alguém para te ferir. Ele pode usar alguém para te contar algo que vai te machucar. Por isso que eu falo para vocês, vocês são seletivos. E vocês devem colocar as colunas de limite, amém? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Não lancei ainda, tá? Mas eu acredito que na primeira semana de setembro vocês vão ter uma imersão comigo chamada O Confronto. E nós vamos falar somente sobre as coisas, né, emocionais. Nós vamos falar sobre todas essas áreas, certo? Nós vamos falar sobre essas coisas. Então vai ser algo assim poderoso, vai ser assim, né? Deixa eu chegar na minha casa, eu vou organizar tudo, mas eu vou, né, trazer para vocês sobre comportamento, né, sobre coisas que vocês estão fazendo e né, às vezes vocês estão pecando em algo que vocês já poderiam ter. Porque, queridos, lembra que eu falo para vocês? Questão emocional, certo? É simples de lidar, mas o problema é que vocês só levam para o âmbito espiritual. E eu quero ensinar vocês a parte comportamental. Tá, Deus te curou de uma ferida da rejeição. Agora, como que você se comporta? O que você tem que fazer para ressignificar? Porque toda questão de comportamento, ela tem que ser ressignificada. Amém?
Então, vocês vão viver algo assim poderoso, poderoso, poderoso. Então, é algo assim, né, de um novo download que o Senhor me deu, amém? Nós também vamos estar falando das doenças que vêm sobre o corpo de uma pessoa, né, em determinadas áreas de ferida, determinadas áreas que são, né, atingidas espiritualmente, emocionalmente, quais são as enfermidades que pode acarretar aqui, ali, o porquê de cada enfermidade. Então, assim, vai ser algo assim poderoso, poderoso, tá? Então, provavelmente essa imersão vai ser ou final de agosto ou começo de setembro, amém? Então, vai ser um tempo assim bem extraordinário. Já preparem o coração de vocês, tá? Porque não adianta vocês quererem avançar sem Deus tratar o emocional, a identidade de vocês. Então, nós precisamos ter essas áreas. E eu quero falar dessas coisas com vocês. Como que você põe limite na sua vida para as pessoas pararem de ser invasivas? Colocando regras. Sendo seletivo. Ah, mas porque a minha sogra é muito invasiva. Você tem que começar a colocar limite. Você tem que começar a falar, olha, amanhã eu estou fazendo isso. E você tem que começar o quê? Começar a colocar limites. Começar a falar não. Ah, mas porque eu tenho uma amiga que é muito invasiva, mas você não colocou limite, você deu liberdade. E, queridos, um dos maiores prejuízos que nós vamos ter é por dar excesso de liberdade para as pessoas. As pessoas precisam te respeitar. Você coloca respeito, as pessoas vão te amar, vão te respeitar. Mas se você não põe respeito, as pessoas vão ser invasivas. Sabe por que as pessoas chegam dando opinião na sua vida? Porque você nunca colocou limite. Mas o dia que você se posiciona e põe limite, a pessoa vai pensar 3 vezes antes de trazer um comentário hostil para você. E nós precisamos aprender a ser sinceros, porque quem está sofrendo emocionalmente é você. Quem está sofrendo emocionalmente todo dia é você, que não consegue falar não. Que está todo tempo cedendo à chantagem, à manipulação. E muitos de vocês são manipulados e vocês nem estão percebendo. Então, o que você vai fazer? Fala, Senhor, me ajuda. Eu vou dar muitas chaves para vocês, eu vou ensinar, né? Como que você se posiciona, como que você fala, quais são os limites que você tem que ter na sua vida. Você tem que ter limite de quem vem na sua casa, limite de até onde essa pessoa entra em assuntos profundos comigo. Essa pessoa aqui é uma pessoa íntima, ela pode. Mas essa outra pessoa aqui, ela não tem intimidade comigo. E como que eu deixo ela opinar sobre meu casamento, opinar sobre meus filhos? Ah, não, é porque eu deixo ela vir na minha casa, então ela tem que parar de vir na minha casa. Mas por que ela vem na minha casa? Ela é tóxica, mas eu acabo chamando ela. Porque eu tenho uma carência emocional de gente. Ah, eu tenho uma carência. Ah, eu tenho uma carência, eu tenho uma ferida de abandono ainda. Peraí, eu preciso suprir isso em Deus. Eu preciso ressignificar esse sentimento. Eu preciso ressignificar o que é solitude. Peraí, eu preciso passar tempo com o Espírito. Então, queridos, muitas vezes a pessoa tóxica está ali na sua casa. Você não consegue se desvincular daquela pessoa. Por quê? Porque você tem uma carência. Então, você não quer. Aquela pessoa te prejudica, mas acaba que você chama. E você vai perceber que você atrai somente esse tipo de gente enquanto você não for curado. E nós precisamos aprender a modelar padrão. Qual que é o padrão dessa pessoa, tá? É desse jeito. Quando você identificar um padrão, você tem que estar na posição da vida dessa pessoa de auxiliar ela. Ela não serve para ser seu amigo, ela não serve para caminhar com você. Não serve. Você está num local que você pode abençoar. Abençoa colocando limites. Direciona, fala, olha, eu já passei por isso, você vai fazer assim, assim, assim. Tá? Então, vocês vão, né? Está vivendo algo assim, profundo, avassalador. Amém? Muitos de nós, eu estudei muita psiquiatria, e muitos de nós, querendo ou não, às vezes a gente não é narcisista, a gente não é bipolar, a gente não tem transtorno de personalidade, mas a gente tem um pezinho ali. A gente tem, né, um viezinho ali, a gente tem um pezinho ali naquilo ali. E aí eu vou trazer algumas características mais comuns nos dias de hoje, como, por exemplo, transtorno de personalidade. A pessoa é uma na casa dela, a pessoa é outra na sua casa e a pessoa é outra quando tem gente.
Isso é um transtorno de personalidade. Talvez a pessoa, ela não é diagnosticada, mas esse transtorno de personalidade tem um interesse por detrás, em algo que você tem, em algo que você é. E é isso porque, queridos, caráter é uma pessoa que é uma coisa aqui, outra coisa ali. Ou seja, o caráter, né? Caráter é uma pessoa que é estável, ela é a mesma coisa em qualquer local. Agora, se uma pessoa ela muda, se chega a mais pessoas, e se ela muda, então ela tem um transtorno de personalidade. A pessoa está arrebentada, cheia de ferida, tá? E aí o seguinte, uma pessoa ela consegue usar uma máscara por um tempo, mas não o tempo todo, tá? Então nós vamos estar tratando essas coisas e eu quero trazer para vocês, né? O narcisista, né? O megalomaníaco. O que é o megalomaníaco? O megalomaníaco é a pessoa que ela acredita nas suas próprias mentiras, tudo dela é melhor, tudo dela é grande, tudo dela ela sabe, tudo dela, ela chega no local, é ela que tem que aparecer na conversa, ela conhece, ela faz, e tudo tem que girar sobre ela é megalomaníaca, né? Ela acredita nas suas próprias mentiras, né? É egocêntrico também, então é megalomaníaco, tudo dela é grande, ela é histriônica. Histriônico é a pessoa que, né, ela quer chamar atenção. Então, a gente começa a conversar aqui, e aí eu falo assim, ai gente, ontem eu senti uma dor de cabeça, aí o histriônico fala, não, mas eu tenho uma enxaqueca, eu vou falar uma coisa pra você, ninguém tem uma enxaqueca igual a minha não, inclusive a minha cabeça também tá doendo, olha, eu vou falar assim, eu preciso ir pra UPA. A pessoa, ela precisa se sobressair, até mesmo numa enfermidade. Quem conhece alguém assim? Essa pessoa, ela é uma pessoa histriônica, ela é uma pessoa histriônica, e queridos, eu particularmente acredito nas enfermidades psíquicas, né, os transtornos, mas eu acredito que tudo tem um viés espiritual no meio. São demônios por detrás, né? São uma hierarquia de demônios de loucura que assume o controle da mente e ele começa a moldar a personalidade, certo? Então, isso é terrível, né? E a pessoa que sempre está mentindo, né? E gente, quem conhece alguém que acredita na sua própria mentira? Ela mente tanto, ela vive no mundo da fantasia, ela não vive na realidade que a gente vive, e ela acredita na sua própria mentira. Então eu vou trazer todas essas personalidades para trazer para vocês, nós vamos orar, vai ter um momento de libertação, um momento de cura, mas vai ser muito importante, porque muitas vezes a gente tem um pezinho ali, a gente tem um pezinho aqui, e a gente tem que falar assim, Deus, né? Mentira, eu não quero ser assim. Então nós só temos, né, uma forma de sermos libertos é o quê? Reconhecendo. Então o autoconhecimento, peraí, eu sou assim, eu me comporto desse jeito. Eu faço exatamente o que a apóstola está dizendo aí, mas eu não quero mais. Então eu quero que vocês, né, estejam mergulhando profundo nisso, porque vai ser extraordinário. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, um dia abençoado, um dia poderoso. Eu vou colocar lá no Insta da Global, certo? O negócio do Belo Filmes que eu falei pra vocês, tá? Estejam olhando lá. Um beijo no seu coração. Que Jesus abençoe sua vida. Eu já profetizo um dia abençoado, poderoso, em nome de Jesus.